Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Carreira de Sucesso. Aqui nós vamos entrevistar diversas profissões, diversas carreiras, vou trazer pessoas de diversas áreas para vocês poderem estar conhecendo como que é a profissão, como foi o processo de escolha, como é o perfil da pessoa que trabalha nessa área. E hoje eu tenho a minha primeira convidada. Muito obrigada, Paula, por aceitar esse convite tão especial da minha Obrigada. primeira entrevistada. Eu que agradeço o convite, Lari. Obrigada mesmo. E a Paola, ela é formada em jornalismo e ela vai contar um pouquinho da história dela, de como é que tudo aconteceu, como foi a escolha, como foi o decorrer do processo de hoje, da reviravolta que foi a profissão que ela atua hoje, não é mesmo? Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Que legal. E assim, a minha escolha do jornalismo é realmente essa palavra que você falou, reviravolta. Sim. O plano nunca foi esse, nunca mesmo. O plano era ser atleta e esse era o plano. Você jogava vôlei em Taubaté. Isso, eu comecei a minha trajetória de atleta, de realmente treinar e competir em Pinda, no vôlei mesmo. Comecei a jogar no time da cidade, fui subindo de categoria, até fazer uma peneira em Taubaté e passar. Sim. Foi onde realmente me tornei competitiva, né? No sentido de estar disputando campeonatos grandes, Campeonato Paulista, Jogos da Juventude, enfim, tudo isso que engloba o esporte. E esse era o primeiro plano, ser atleta. Legal, eu lembro da sua paixão pela. Eu estudei Muito. com a Paola, gente. Eu fiz ensino médio com ela. Uhum. E na época da faculdade a gente ia juntas na Sim. mesma van, só que em faculdades diferentes. Então eu lembro da Paola ali com 14 anos. Nossa, 14, né? Você já jogava. Sim. Eu O vôlei da comecei no cidade. vôlei com 10 anos. Sim. Aí no começo era a parte de escolinha, né? Que a gente chama. Sim. Até realmente entrar na competição. E daí que Legal. você fala que eu atleta, enfim. E aí nessa eu porque queria ser atleta. Só que o vôlei a gente não fala muito, mas, por exemplo, no futebol, onde o menino começa lá na base, vai fazer uma peneira pro adulto, e o vôlei já é um pouco mais limitado. E aí entra uma pessoa super importante nessa trajetória, que não só nesse momento, mas desde muito cedo, minha mãe. Minha mãe concursada, professora do estado. Sim. E o sonho dela, a filha, ter a faculdade ou ser concursada, enfim, aquele pensamento antigo da estabilidade. Sim, e do diploma, né? A gente tem muito uma cultura Total. do diploma, cultura de ir para a faculdade. Levei meu filho para a faculdade, Sim, né? Sim. muito. E uma mãe professora, como Sim. não? E juntou um pouco da minha mãe não ser ligada no esporte dessa maneira que eu era, porque era realmente algo muito forte, assim, de chorar com o hino nacional, de querer ser a tal jogadora. Sim. E aí chegou a época de ir pra faculdade e Paola vai ter que decidir alguma coisa. Acho que é muito essa pressão que vem do ensino médio de o que eu vou ser quando eu crescer. E como se ser alguma coisa fosse Ser ser a a sua faculdade. profissão, Exato, né? exatamente. E aí, eu muito nessa pressão de ter que decidir algo que na época foi muito difícil, porque eu não queria abrir mão do vôlei de jeito nenhum. E isso começa a formar algo na minha cabeça. Não quero abrir mão do vôlei de jeito nenhum, mas eu mesma tô percebendo que eu não vou conseguir ser uma atleta. E aí? Isso foi frustrante para você ali naquele momento? Cara, assim, muito, porque eu não cogitava que eu não conseguiria ser atleta. Por mais que você começa, a gente se conhece, né? A gente sabe quando as coisas estão dando certo. Então, era algo que eu não queria abrir mão, mas junto com a minha mãe, a ficha vai caindo, a maturidade começa a vir. Sim. Você fala, não vai dar. Tenho que investir em outra coisa, né? Então, assim, realmente, acho que a palavra foi essa. Não foi problemático, mas não era o meu desejo. Sim. E aí, pensando, bom, vou ter que ir pra faculdade, chegou essa hora, vamos escolher. Eu cogitei 3 coisas. Primeiro, fisioterapia, que estava super inserido no esporte. Segundo, educação física. Também super E inserida. terceiro, jornalismo. E você foi pro jornalismo? E eu fui pro jornalismo. Qual que foi o pensamento? Eu jamais conseguiria, naquele momento, lidar com a dor de alguém em fazer a fisioterapia. Então, eu vi que eu não tinha esse dom para essa área. Segundo, educação física. Era algo muito forte, tanto que foi uma surpresa para as pessoas que me conheciam quando eu escolhi jornalismo.
E por que que eu não fui? Minha mãe, professora, falou: você não vai ser professora. Então, assim, a minha mãe, ela foi muito forte ali na minha formação. Ela Sim. colocou: você não vai ser professora. Ela já percebeu o seu perfil. E mais do que perfil, minha mãe não queria que eu, entre aspas, sofresse com ela falava, o professor não é valorizado, o professor Uhum. ganha pouco. Esse tipo de Sim. situações que são verdade, Sim. né? Nada é Não mentira. mesmo. Então, acabou que eu falei, então ótimo, vou para o jornalismo, sempre fui muito comunicativa, e o jornalismo não era em vão, era o jornalismo esportivo. Então, ali Aham. nascia outro sonho, que Legal. era fazer a faculdade com a área que era que realmente eu queria para a Uhum. vida, né? Então foi aí nessa que surgiu o jornalismo na minha vida, na Que busca do legal. jornalismo esportivo. Aham. Estritamente esse. Esse, Era só esse, esse. era só esse, não tinha outra Outra opção. possibilidade, era Ok, isso. legal. Sim, e aí você se formou e hoje não atua na área, mas aí como é que foi o processo da mudança de profissão? Ele aconteceu depois da faculdade ou no meio da faculdade? Logo no começo, já quando eu Sim. estava na faculdade, eu precisava trabalhar, Uhum. né? Felizmente não nasci em berço de ouro, então Não sou precisava ter, herdeira. precisava ter uma renda. Sim. E nessa eu fui buscar um trabalho. Uhum. Só que assim, a gente sem formação, sem praticamente sem nada, sem base Uhum. nenhuma, um aluno, o que eu tinha Sim. para oferecer para o mercado era Ensino médio um completo, aluno com né? ensino médio completo, o Sim. que todo mundo da minha idade tinha. Uhum. Então, nessa, eu comecei a buscar um primeiro emprego ali no Uhum. comércio. Eu já queria ter trabalhado como aprendiz, mas não tinha conseguido nenhuma oportunidade, então fui para o comércio. E aí, na época, o shopping de Pinda Uhum. estava começando a se firmar, ganhar mais lojas. E aí foi onde surge a Riachuelo na minha vida, né? Foi Sim. o Pati estava fazendo a seletiva lá para os colaboradores e Aham. eu fiquei sabendo dessa vaga pelo Facebook. Na época tem um grupo, inclusive até hoje, eu sou muito grata a esse grupo que chama Corrente do Bem. Ah, esse grupo é maravilhoso mesmo. É, Eles divulgam vagas de emprego na cidade, né? Bem exato. legal. E aí divulgaram lá, foi quando eu me Sim. candidatei para a vaga. Já estava estudando e Hum. procurando um emprego para ter minha rendinha. E aí foi quando surgiu Passei nos processos seletivos da Riachuelo, desde o começo, foram diversos Ah, processos. é? Não é só uma entrevista, Não, é não. um. Era primeiro uma seletiva com mais de 40 pessoas no pátio, porque afinal eles estavam selecionando a cidade inteira, Sim. né? Uhum. Basicamente. Então, assim, uma entrevista com muitas pessoas. A partir dessa primeira, eles selecionaram alguns. A peneirinha ali da pra... Isso. Aí Aham. passamos para uma próxima fase. Se eu não me engano, foram 3 fases. Que legal. Bem, Logo é no. bem seletivo, então. Não é um Muito? processo simples, Não. como entrevistar talvez uma loja de centro, né? Uma Não, não, loja não. Era bem convencional. estruturado. Na época, era Aham. uma profissional do RH de São Paulo, Uhum, que que foi a legal. pessoa contratada para fazer a abertura da loja. Era Aham. esse o processo, né? Não tinha funcionário Sim. e precisava funcionar. Legal, que bacana. E aí foi quando eu entrei, e aí começa mais uma Um etapa dessa passo. vida, Sim, aí né? você trabalhava na Riachuelo, fazia faculdade, simultaneamente, aquela loucura que é trabalhar e fazer faculdade. No shopping, eu Trabalhar trabalhava no no shopping. shopping e fazer faculdade em outra cidade, É, né? Detalhe, a Lorena fica a 55 quilômetros é. de Pinda até chegar na faculdade, vai 60 quilômetros de Uhum. distância, 120 quilômetros percorridos todos os dias e de Todos os volta, dias. né? E aí foi um processo que tudo era muito novidade, né? Uhum. Porque nesse começo a minha cabeça era primeiro ano de faculdade, ele tinha se passado, eu entrei na Riachuelo no meu segundo ano de faculdade. E aí era ainda tudo muito novo da faculdade, tudo muito novo de ir para outra cidade e ter um trabalho, né? Uhum. Porque a Riachuelo, ela foi meu primeiro trabalho. Então, você lidar com tudo isso no começo, eu não usaria a palavra difícil, mas foi muita novidade. A cabeça Uhum. tá assim. Sim, a E mil. você com 18 para 19 Hum. anos, a cabeça tá. Você quer o mundo, Aham, quer né? conquistar tudo, Tudo, né? tudo. E assim, Não tem o pé no chão que pra tempo, pensar. que tempo. É todo tempo é tempo, Sim. né? Então, foi realmente assim, foi Uhum. loucura no Imagino. começo. Loucura.
Legal, né? Que legal, assim, que você passou por isso e deu conta de tudo isso e tem essa história pra contar. E aí, você entrou na Riachuelo, você começou a trabalhar lá. Como é que foi o processo de você começar a se interessar pela Riachuelo e começar a se desinteressar pelo jornalismo esportivo? Quando eu entrei na Riachuelo, eu não fazia a mínima ideia de onde eu estava entrando, né? O primeiro pensamento era o quê? Cara, aqui é o lugar onde eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar a minha de renda, Uhum. enquanto eu não trabalho no jornalismo. Uhum. Esse era o pensamento. Riachuelo nunca foi o meu plano A. Seu Nunca. objetivo principal, né? Nunca. Era assim, a porta de entrada realmente, falando Sim, muito sincera, para eu uma ter ali meu dinheiro. remuneração. Exato. Uhum. E aí eu entrei. Quando eu entrei, eu fui conhecendo sobre a empresa. Eu fui vendo o tamanho da empresa, Sim. o plano de carreira. E Um aí plano foi de carreira, existe então um plano. plano de carreira dentro da Sim, Riachuelo, que legal. todo colaborador que entra e É. tem à disposição, tá ali para ele, o plano de Ele não vai carreira ser vendedor de loja o o resto resto da da vida, vida, só ele se ele só se quiser, ele quiser. né? E a Legal. gente tem isso muito E claro. acho que muita gente não sabe disso, Não, provavelmente assim como você não com sabia quando certeza. entrou ali, né? Porque, por exemplo, quando eu falo do meu trabalho, as pessoas falam, nossa, mas o que tanto tem para fazer? Porque a hora que você pega uma loja pronta e você entra, a sua posição exposta, você paga e você vai embora. Sim, é isso que eu É visualizo quando eu vou numa isso. loja, ok. Só Uhum. que não é nem nos bastidores. A todo Sim. tempo estão acontecendo coisas planejadas, Aham. estruturadas, por muitas cabeças, por Que muitos legal. executores, por muitas coisas. Aham. Que ninguém imagina, O que né? tá por trás, né? É, exato. E Aham. às vezes está acontecendo ali no olho do consumidor, ele não tem a Aham. mínima ideia o que é aquilo, Sim. né? Então, assim, quando eu entrei e eu fui entendendo onde eu tava, que caiu a minha ficha, eu falei assim, opa, peraí. Enquanto eu estiver aqui, se eu puder ganhar mais, por Uhum. que não? Se eu entrei aqui pelo Aham. dinheiro. Sim. Se eu entrei aqui pelo dinheiro, Aham. eu não sei quando as coisas vão acontecer pra mim no jornalismo, porque afinal eu sou só uma estudante. E É eu tenho um emprego. 4 anos até ter a formação. Exato, Uhum. eu tenho um emprego. E tem a possibilidade, o dinheiro tá ali pra mim. Por que Sim. não? E aí foi quando eu virou uma chave, assim, na minha cabeça. Daí eu falei, cara, vamos lá. Deixa eu ir pensando. Não foi da noite pro dia. Você Não, percebe que foi uma construção com de uma certeza. ideia, uma construção de um plano. Legal. E isso Sim. muito legal trazer, que foi muito pelo exemplo das pessoas que Uhum. eu tinha. Porque a loja entrou, nós abrimos a Riachuelo de Pinda com 53 funcionários. Desses Nossa. 53 funcionários, é, eram gerentes recém-promovidos, supervisores recém-promovidos, líderes recém-promovidos. Então, eu falava assim, não, mas peraí, eu tenho um líder, esse cara ganha mais que eu. O que que eu tenho que fazer para eu ser esse cara? Ah, tem um Legal. super... E assim Sim. foi. Mas, claro, por ver o que estava acontecendo e por estar ligada. E o que eu falo, assim, que foi o principal. Aproveitar a oportunidade que estava na minha mão. Uhum. Porque Sim. entraram 53 pessoas, eles tinham todas as mesmas chances, né? Uhum. E eu fechei os olhos para o que estava acontecendo na minha frente. E nessa eu fui estudando, cada vez me apaixonando mais pelo jornalismo, fazendo visitas na Globo, Que legal. visitas na Vanguarda. Eu tenho um Aham. momento, assim, que para mim foi muito, muito marcante, que foi um dia que eu fui visitar, eu troquei meu horário, porque eu trabalhava no shopping, Sim. né? Eu Conseguiu um troquei, horário eu troquei o de meu horário difícil. para poder participar dessa visita na Vanguarda. Sim, que legal. E quando eu cheguei lá, era assim, meu Deus, é isso aqui que eu quero. E eu Aham. saí da Vanguarda e voltei pro trabalho. E eu voltei pro trabalho chorando. E, tipo assim, cara, Sim. eu tô aqui, mas eu queria estar lá. É Uhum. aquilo que eu quero pra mim, né? Uhum. Mas eu sempre tive muito essa maturidade, porque desde antes da etapa do vôlei eu já tinha que fazer escolhas e ter Uhum. essa maturidade, né? Sim. Então foi aí que eu lidava com esse conflito na Uhum. minha cabeça de eu quero ser Sim. jornalista, mas eu tô com uma oportunidade boa. Então eu fiquei nessa, vou viver essa oportunidade boa, vou me dedicar pra isso aqui, Enquanto não chega enquanto não chega a o minha hora. diploma. Isso, Aham. foi aí. E aí, passado um ano, eu virei líder. Então, com um ano de casa, eu já fui promovida.
E assim, eu continuei nessa cabeça. Não, eu tô fazendo o meu melhor aqui, enquanto lá não tá acontecendo ainda as coisas. E assim, resumidamente, no jornalismo não aconteceu nada. Não, não aconteceu. Esse lado aqui, que era o meu plano A, Sim. eu fui simplesmente estudando e não foi acontecendo nada. E também não foi por falta de procurar. Paula, mas você não se dedicou para encontrar algo na área. Não. É porque depois que você entra na faculdade, você sai do sonho Põe o pé no e chão, você põe o né? pé no chão. Uhum. Então, assim, cara, a vanguarda, ela não tem vaga para 40 pessoas, né? Ela não tem Uhum. vaga para é um público muito limitado. A outra emissora, qualquer emissora, é limitada a equipe, mas você entra e fala assim, eu quero trabalhar na Globo, eu Uhum. quero isso, eu quero aquilo, e é natural. Sim, você é o mesmo maior, Exato. óbvio. E aí, no jornalismo não foi acontecendo nada, eu fui estudando, fui aprendendo muitas coisas, que isso traz uma base muito forte para o meu Uhum. trabalho hoje. Sim. E a Riachuelo ao contrário, a Riachuelo subindo. Então eu tinha um cargo de liderança, passou mais um ano, eu fui promovida novamente para um outro cargo de Uhum. liderança, que eu já era uma líder acima dos outros líderes. Uhum. Então, nesse momento, eu já era uma pré-supervisora. Legal. É porque, só para registrar como que funciona, né? A hierarquia. Nós Sim. temos a base, né? Que são os operadores de caixa, o pessoal do crediário. Acima da base, nós temos os líderes. Depois Uhum. dos líderes, supervisores. Depois dos supervisores, vem o trainee. Depois do trainee, o gerente. E aí, vamos já para o cargo de alta liderança. E essa primeira promoção que você ganhou, você teve que fazer algum processo também? Você Sim! viu a possibilidade e você tentou. Como que Que legal. funciona? A Riachuelo, lembra que eu falei do plano de carreira? Sim. Então, além dela ter o plano de carreira, não é assim, você quer? Ah, Então você quer, vai. então você vai, Não, você nós tá temos afim, o, né? o PRI, que a gente chama Aham. de PRI, que é o Programa de Recrutamento Interno. Que- Então, por exemplo, chega lá uma vez no ano, 2 vezes no ano, eles abrem esse processo. Quem são as pessoas aptas a esse processo? O que seria o apto? Todo ano nós temos o nosso feedback. Uhum. Então, é a famosa avaliação de desempenho. Que legal. E quem que faz essa avaliação? É geralmente o gestor direto, né? Tá. Então, por exemplo, quando eu era colaboradora, poderia ser o meu líder ou o supervisor. Aham. E Sim. aí, essa avaliação ela é imputada no sistema, é um processo de RH muito estruturado, muito forte. Uhum. Então, eu naquele momento eu havia sido avaliada como consistente, né? Um resultado que é o esperado de mim. Uhum. E aí eu podia participar desse processo do PRI. Então você tem que ter primeiro esse feedback para Tem você estar apto a isso. participar. Que É o legal! Não é feedback. qualquer pessoa que participa, Não, então. não, é o Legal. feedback. A Sim. partir do feedback você vai estar apto ou não. Aham. E aí, estou apto, você vai ser indicado ou não. Entendi. E aí, eu fui indicada. E aí, como que funciona, né? Geralmente, você faz um PI, que são os testes cognitivos. Faz toda essa parte de comportamental, de testes mesmo. Psicológicos. Ah, que Psicológicos, legal. aham. Depois faz uma parte de redação. Sendo aprovado nesses primeiros testes, aí você Uhum. vai para 2 entrevistas. Uma entrevista em grupo, né? Uhum. Uma dinâmica em grupo. Sim. E depois, se você for aprovado nessa dinâmica em grupo, aí você vai para a etapa da conversa individual com o RH e com o seu gestor. E Legal. eles vão dizer sim ou fica para a próxima. Uhum. Então, Entendi. assim, ao longo dessa minha trajetória, eu devo ter feito umas 7 entrevistas dessas. Que Sendo a legal, última de sim. gerente a mais difícil, que eu, Uhum. graças a Deus, sobrevivi. Mas Aham. Passei, não, né? passei, é até engraçado, né? Porque eu falei assim, cara, eu nunca mais quero ser testada pra nada, porque eu tô ficando louca. Foi um nervoso que deve causar pro Muito, processo, muito, né? muito, muito. Então, assim, E se você não passa, tem a possibilidade de tentar de novo numa outra sim, pode. possibilidade. Pode tentar de novo. É Aham. sempre algo que a gente avalia com o candidato. Se for um não, como esse colaborador vai voltar depois? Porque Hum. você lida com muitas coisas. Você Sim. lida com a expectativa da pessoa, Hum. se ela tá pronta. Então, o Sim. gestor, ele tem um papel fundamental na carreira do colaborador. E eu Aham. sou muito grata com todos os gestores que eu tive, Hum. porque eles souberam Ori- Uhum. orientar. Legal. Exato.
Então tá. E você hoje, a gente pensa hoje em trabalho em comércio, em loja. Muitas pessoas têm um preconceito ainda com Uhum. emprego. Ah, trabalho em loja, mas, né, é formada, trabalha em loja, o que que tá acontecendo? Você sente esse preconceito, às vezes, de família, amigos, uma Muito. indagação de, poxa, você se formou e não foi trabalhar na área, isso acontece? Sim, muito. Tanto que é algo que hoje não é um Sim. problema pra mim, mas antigamente era muito assim, mas você é formado e você trabalha no shopping? Hum, Principalmente essa sim. pergunta. Mas peraí, você não é formado em jornalismo? E você trabalha no shopping? Né? Tem. Não enxergam o Não, que tá por trás do seu trabalho, né? exato. E, E eu não julgo, hoje eu aham, não julgo mais esse sim. preconceito, Aham. porque eu consigo entender. Você não imagina que no shopping tem tantas oportunidades de emprego bem remunerada ou que Uhum. exige uma formação. As Sim. pessoas têm muito isso, por quê? Porque realmente muitos cargos não exigem um ensino médio, tá show, mas dependendo da vaga mesmo, vai exigir Uma muito mais formação. e precisa, Como é o seu caso? O como é seu meu caso caso. precisa ter uma formação Precisa. para poder E exercer. eu falo Sim. isso muito tranquila, porque eu mesma, eu falei, não acordei e falei, em nenhum momento aqui da nossa conversa, eu falei, olha, o meu sonho era ser gerente. Você foi colocada. As coisas foram acontecendo e eu Sim. falo que eu sou muito grata por isso que Uhum. aconteceu realmente na minha vida, porque eu, como jornalista em início de carreira, e não só em início de carreira, como a grande maioria do jornalismo, talvez, com certeza, eu falo isso assim, não ganharia o que eu ganho trabalhando no jornalismo, e digo mais, talvez eu não estivesse naquela área que era a área que eu queria. Estaria frustrada em outra Exato. área, não ganhando o que você gostaria de Porque ganhar. hoje, com a maturidade, eu Sim. percebo que eu me limitaria muito no jornalismo, porque eu não Uhum. gostaria de ser repórter de rua, Aham. eu não gostaria de cobrir determinados temas. Uhum. N coisas. Eu não seria jornalista para trabalhar em jornal. Não te traria satisfação profissional. Exato. E hoje a Riachuelo traz? Muito, Muito, muito. que bom. Porque Sim. foram. Primeiro que tem esse gosto da Da conquista, da vitória, né? vitória, Bati a porque meta, consegui é. conquistar aqui. E também desse plano de carreira. E de uma boa remuneração. Hoje, que é uma coisa muito Exatamente. difícil, Porque depois né? que a gente vira adulto, né, Aham, você vê que dá pra você conciliar as coisas, que sim, o seu sonho não precisa ser a sua fonte. sim. Seria legal se fosse, Uhum, mas eu tenho muitos comigo, cara, não é porque eu sonhei com isso que hoje eu não trabalho com isso. Eu acho muito infantil. Eu hoje, com 27 anos, eu tenho essa clareza. Eu acho bem infantil você achar que o seu sonho vai ser com que você vai trabalhar sim. e isso e aquilo. Você percebe Aham, que o trabalho é algo que vai acontecendo ali na sua vida que você precisa sim. para viver. Para pagar a sua vida, né? Para Exato! pagar os seus sonhos. Exato, que ótimo! Se, Sim. se com o meu sonho eu conseguir ganhar dinheiro. Aham, mas Ótimo, mas quantas pessoas? sim, é uma coisa que exige um autoconhecimento de você conseguir estar numa função que te dá satisfação, porque também se você está numa função que te adoece, você não tem Uhum, energia para realizar exato, os seus sonhos. Você exatamente. fica realmente adoecido emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, É, inclusive. Então, se você consegue uma profissão que se encaixa na sua vida, nos seus planos, no seu ideal de remuneração, ah, isso aqui paga as minhas contas, paga meus sonhos, é o que eu uhum, espero, é o que eu sim, planejo. É sensacional, né? é. Fantástico. É por isso que hoje Sim. eu consigo dizer que eu sinto essa realização do assim, Uhum. caramba. Eu, por exemplo, eu saio de férias, eu volto, eu falo, cara, eu vou continuar trabalhando, Aham. me esforçando muito, porque é graças a isso aqui que eu consigo bancar Sim. a viagem dos meus sonhos, Sim, as coisas que eu a sua quero. última viagem foi para os Estados Unidos. Você passou quantos dias Sim, eu lá? passei 20 dias na Disney. Ai, que Então, delícia. assim, é uma Sim, e coisa hoje você que mora sozinha, né? Só moro pra. Que às sozinha. vezes as pessoas pensam assim, ah, ela é solteira, não Uhum. deve morar com os pais, não Ah, paga nenhuma conta, por isso que ela pode ir não. pra Disney viajar. E na verdade É. você mora sozinha, paga suas contas lá em Guará, né? Sim. É, e consegue, consequentemente, também Sim, e passear e assim, realizar seus e a sonhos. realização vem muito disso. Porque, por Sim. exemplo,
gente pensa, quando eu for adulto, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero me bancar, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero muito, né? Eu quero, eu sempre quis A muito. ambição é lá nas alturas. Muito, e eu sim. falo, quando eu entrei na Riachuelo, eu tinha uma bicicleta, que era uma sandal. Eu conto essa história pra Sim. todo mundo, que era uma Aham. sandal roxa, que eu ganhei de um tio meu. Era Aham. o meu patrimônio, Sim. né? Era o meu patrimônio. E Sim. ótimo, né? Sim. E Pra conforme, realidade ali. poxa, e assim, conforme as coisas foram acontecendo, eu tava ali com uma carta, que hoje eu olho pra trás, parece pequeno, mas naquele momento eu sabia o quanto era difícil. Então eu tava com uma habilitação, passou 2 anos, eu comprei meu primeiro carro, eu tinha 20 anos, tava com o meu carro, que eu comprei com o meu dinheiro, Sim. né? E aí depois passou um ano, eu fui viajar pra Cancún, e aí eu tava tirando férias no México. Sim. Assim, quando que eu Conseguiu imaginei... conquistar os seus sonhos através do seu trabalho, né? Exato. Então, assim, Sim. as coisas foram acontecendo Que com legal. muito trabalho e foi me fazendo cada vez ter mais pé no chão. De se eu trabalhar e eu me dedicar, eu consigo. Então, assim, Sim. eu até falo, é uma conversa que a gente até já teve, né? Sim. Pra mim, viagem, coisas que eu posso trabalhar pra comprar, não é sonho. Pra mim, sonho é algo muito grande. Eu sou extremamente criteriosa com essa palavra Com sonho. sonhos. Muito, muito Sim. criteriosa, muito ao pé da letra. Porque é algo que eu possa trabalhar pra comprar ou pra conquistar, seja um cargo, seja algo material, pra mim eu não posso colocar como sonho isso. É um objetivo, é uma meta, Exato, né? Tudo bem. exatamente. Sim. Agora, sonho pra mim é tudo que não depende só de mim, porque eu tenho muito Sim. forte que se depender de mim, eu quiser fazer, cara, eu não sei o que eu vou fazer. A gente faz acontecer. Mas eu vou fazer Dá um jeito, se vira. acontecer, total. Tá, que legal. E hoje, pensando que assim, você construiu a sua carreira na Riachuelo, você dependia de uma formação para poder atuar na área que você atua. Você ainda faria jornalismo? Ou você escolheria outra coisa, faria de outra forma? Hoje, com tudo isso que aconteceu, eu não faria mais. Não? Não, porque naquela época, o sonho do vôlei era muito forte. E foi esse sonho que Te direcionou colocou as lá. minhas escolhas. Foi o único critério que você Único. utilizou para decidir jornalismo, né? Exato, Você era o vôlei. não levou em consideração outros sonhos, não levou em consideração sua personalidade, suas Nada. características, objetivos pessoais, familiares, sociais, nada. Eu Só falei, o vôlei. é o vôlei. Sim. Claro que daí eu falei assim, eu sempre fui comunicativa, eu sempre gostei muito de uma câmera. Falava, cara, vai ser confortável. E aí veio, mas... Você justificou com outras coisas a escolha, exato. né? Sim. Hoje, por exemplo, eu não faria jornalismo porque não faz mais sentido algum. Não faz mais sentido. Sim. É algo que eu não trabalharia? Trabalharia. Se eu tivesse a oportunidade de trabalhar no jornalismo esportivo, na televisão, Sim. poxa, por quê? Na minha cabeça, é uma cobertura de Olimpíadas, é uma cobertura de Copa, coisas que eu amo. Então é o confortável. Sim. Hoje eu vejo que é muito juvenil esse pensamento. Hoje, Era da como Paola de 17 da anos Paola que de 17 sonhava anos, em ser exato. atleta. E não, a Paola de 27 é a Paola que sabe que pode trabalhar para ir numa Copa assistir e ficar felizona. Do mesmo jeito, Do né? mesmo jeito, sem trabalhar, né? Como turista, Como né? turista, uma Olimpíada, né? Sim, legal. Então, hoje o jornalismo não faz mais sentido, mas ele agregou muito essa parte da comunicação, porque eu no meu trabalho, eu lido com diversos públicos. E é o que o jornalismo faz. A comunicação do repórter, ela tem que chegar naquele público para falar. Não adianta eu ter uma comunicação e não atinge o público. A pessoa que está te assistindo, exato, né? Que procura o seu conteúdo. Então, ele agregou muito no meu trabalho, porque hoje eu lido com muitas pessoas e diferentes, em inúmeros tipos. Classes sociais, personalidades, tudo. Então, isso me traz Por uma causa de loja, bagagem. né? Você trabalha numa loja que... Eu trabalho com os colaboradores da empresa, com os clientes, com fornecedores, com outros gestores. São muitas pessoas. E essa bagagem que o jornalismo trouxe, sem dúvida, fundamental. Fundamental. E questão de perfil, Paola, assim, hoje a gente fala muito sobre
o atestado não, auxílio psiquiatra para quem trabalha com público, senhora. né? Nossa, Necessário. total. Mas você percebe que, assim, você tem o perfil para trabalhar, tem pessoas hoje gerenciando Uhum. pessoas, você consegue identificar que tem gente que não tem perfil para isso, que deveria estar em outra área. Porque o que eu vejo, às vezes a pessoa vai para uma área e ela não se dá bem. Ela fala, não consigo, não sirvo para isso. E a autoestima dela já associa que, eu não sou bom para nada. Eu não sou bom para nada, eu não vou conseguir nada na minha vida. Mas justamente porque ela tentou uma coisa que não tem nada a ver com ela. Nada a ver. Você percebe isso hoje, nesses 9 anos que você trabalhou com pessoas, que você gerenciou todos esses processos. Como que é para você se identificar no perfil e perceber pessoas que não estão no perfil? O que é necessário ter para conseguir trabalhar com pessoas e nessa pressão de meta e tudo mais que a loja coloca? São muitas coisas, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu estava em diversos meios. Isso com certeza foi muito facilitou muito para o meu trabalho, porque eu caminho por todas as áreas. Então, eu tinha o meu público do esporte, que era o público, por exemplo, do meio da minha mãe, que eram de profissionais de educação, o meio do meu pai, de um ciclo social, podemos dizer assim, muito grande. Isso para mim já estava fácil, eu nunca fui tímida, nunca foi difícil me comunicar, sempre tive muita facilidade em comunicar. Sim. Eu não percebia. Eu sei que isso é um ponto forte. Então, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar no comércio, ela é tímida? Ela não vai conseguir Já chegar vai no ser um pouco cliente, complicado, né? não que ela não Sim. possa se desenvolver. Sim. Quantas pessoas são tímidas e se desenvolvem? Desenvolve, mas vai demandar uma energia muito grande. grande da pessoa introvertida. Exatamente. A pessoa introvertida, ela pode se dar bem em diversas áreas, que não envolvam lidar com pessoas. Não que ela não vá se dar bem lidando com pessoas, mas vai demandar energia. Exato. Vai demandar esforço. Aquela coisa que ela tira do âmago ali pra fazer acontecer. Que tá sendo doído. Exatamente. Você percebe que a pessoa tá sofrendo. Da mesma forma que talvez eu, extrovertida e bagunceira e gosto de pessoas, trabalhar aqui no computador na minha casa em home office, eu ia surtar. Exato, eu também. Eu também. Eu ia surtar, não serve Por exemplo, pra mim. eu lido com meta o tempo todo. Sim, pressão. Meta de pressão, tudo. Pressão. As pessoas falam pra mim, é claro que eu não deixo uma porta fechada, mas, por exemplo, as pessoas falam pra mim, Paulo, você trabalharia num banco? Eu tenho uma amiga que ela saiu da Riachuelo e foi pro banco. Eles falam, você trabalharia no banco? Eu falo, não. Eu admiro muito o trabalho dela. Mesmo sendo pressão, mas... porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Ali ela tá sentada numa mesa, ela tá com um computador na frente dela, ela lida também com meta, da mesma maneira que eu lido. E também com pessoas, mas num cenário diferente. Totalmente. Sim. Então, assim, é muito importante esse autoconhecimento. Sim. Você respeitar os seus limites. E também ter um quesinho de se permitir, ter a ousadia. Por que que eu falo isso? Eu fiz jornalismo também, mais um ponto, porque era uma faculdade, além de todos esses quesitos que nós já falamos, que não lidava com números, não lidava com conta. É muito da escola, que vem assim, se você não é bom em exatas, não vai vá. Pra humanas. Não vá. Se você é bom em português, vai pra humanas, biológica, como se isso também fosse um critério. E eu coloquei essa crença em mim. Essa crença é literalmente a escola coloca, essa crença limitante. Então eu falei, cara, eu sou muito ruim de número. Eu sou muito ruim de conta. E no ensino médio, eu falo assim, Larissa, Gustavinho, eles me ajudaram a passar de ano. Porque eu era muito ruim, eu entendia todo o contexto, a dinâmica da conta, mas eu não. Sim, o processo. E isso me limitou de eu falar, cara, eu sou burra. Eu não sei fazer uma conta. Na verdade, por um fator, isso te colocava... Que eu nunca mais usei na vida. Uma sensação de incapacidade. Sim. Eu não posso trabalhar com isso. Isso acontece nas profissões também. Com certeza. Então, eu fiquei com isso. Eu falei, eu sou burra, eu sou ruim em matemática, eu não posso ter isso. E no meu trabalho, hoje, o tanto de porcentagem, o tanto de conta, o tanto de tudo que eu faço, muitas vezes é muito mais do que uma própria comunicação que eu tenho. Porque tem toda uma parte de estratégia. Sim, de administração, de análise. Análise. O meu trabalho, eu trabalho em cima de Excel. Eu trabalho em cima de relatório criado no Excel, que vai para Power BI, que exporta daqui, que vai de lá. Uma equipe de análise muito grande.
E eu Legal. tinha essa crença comigo, Que não seria capaz de que desenvolver não algo seria. que envolve E isso números. até assim, de coisa de uns 3 anos pra cá, Uhum. era algo que eu colocava na minha cabeça ruim. Como eu vou ser uma gerente assim? Olha que Que pesado. pesado, Eu, né? Que eu podia não tristeza, ter né? dado o meu próximo passo. Por causa dessa Dessa crença sensação de de impotência, de não impotência e sei. incapacidade. E aí, a partir do momento que eu me permiti, eu me Uhum. dediquei, eu consegui. Então, por isso que eu Conseguiu falo que desenvolver isso, né? é. Isso é muito legal de perceber. Tem coisas que são natas, que é seu, você Uhum, é comunicativo, perdão, comunicativa, extrovertida, mas você não era bom em números, mas isso aqui já estava nato e o é, outro lado você é. desenvolveu. E é esse o ponto que as pessoas precisam Uhum, entender. sim, Tem coisas que você pode desenvolver, tem coisas que já são naturais. Você pode conseguir administrar ali aquilo que você está disposto a desenvolver, ou aquilo que você já é, escolher uma profissão que se encaixa em todo o a restante, né? palavra que você falou, o Sim, administrar, é muito importante. sim. Porque a gente precisa entender, assim, sou boa nisso. Uhum. Ok, tenho dificuldade nisso. Vamos pra cima desse ponto. O Sim. que já é bom vai ser simples. Aham. Só que pra você chegar nesse processo, É maturidade, é. né? Então, eu acho que o ponto principal que uma pessoa precisa ter para trabalhar nessa área que eu trabalho, ou em áreas que sejam parecidas, seja, coloque ali para você o que é negociável e o que é inegociável. Perfeito. É esse o ponto que eu faço toda vez que eu faço uma orientação vocacional ou profissional. As pessoas às vezes chegam assim querendo a profissão dos sonhos, né? Eu quero a profissão que eu ganhe bem, que eu não preciso trabalhar tanto, que eu não. Não, a gente precisa entender. É claro que existem profissões que elas vão se encaixar melhor, mas em Uhum, todas terão coisas que você tem que avaliar se dá para negociar, se dá para abrir mão, dá para administrar, dá para reconsiderar. Tem as exato. coisas que às vezes, nossa, tem 1 milhão de coisas aqui que eu tenho que negociar. É difícil, vai ser cansativo, vai te causar insatisfação emocional, vai prejudicar sua saúde mental, sua saúde física. Mas tem coisas que às vezes tudo é compatível. E tem 2 pontos ali que você tem que administrar melhor, que você fala, não, isso aqui eu tenho que. Mas o restante vale a pena. Então Sim, é fácil administrar esses 2, 3 pontinhos que às vezes não são legais. E é isso que a gente precisa considerar sempre. Nunca vai ser 100%. exato. Sortudo e abençoado aquele que é 100%, mas no geral sempre tem pontos a se administrar. E que legal que você considerou isso, né? É, Eu amo tudo isso aqui. Tem exatas, tem matemática, mas eu vou me permitir é, tentar, vou me permitir arriscar nisso aqui e deu certo. Fantástico. Que é. legal, que Para mim, bacana. assim, Sim, é esse o ponto. sim. O que dá e assim, não, parou. Uhum. Aqui não dá mais Não para foi mim. daqui pra frente não rola, né? E eu acho que quando você se permite e tá Uhum. ali disposto a fazer dar certo, as coisas vão acontecendo. Sim. O meu plano de mundo ideal era quando eu terminar a faculdade, aí eu vou ficar mais um ano nesse cargo que eu tô na Riachuelo, e aí depois eu quero que venha o próximo. Eu tinha muito na minha cabeça, eu era muito humilde, em respeitar os passos da minha carreira, Uhum. conciliando Sim. com a faculdade, né? E acabou que saiu melhor do que eu pensei. Sim. Porque quando eu terminei a faculdade, É, que era a hora de eu falar assim, cara, agora é a hora que o jornalismo tem que sim. acontecer, eu fui promovida de novo. Coisa. Então, o que aconteceu com você é o que acontece com a maioria das pessoas. É a questão do assim, você vai entender o que eu quero dizer. A vida te levou de alguma forma. Uhum, Só que o problema é que com a maioria das pessoas, a vida não leva para onde elas gostariam ou para onde elas poderiam estar desenvolvendo algo muito sim. bom. Você foi abençoada da vida Muito. ter te levado para uma coisa que hoje te traz satisfação, realização, que você se encontrou. Né? A maioria, às vezes, a vida vai levando, e pro fim ela se vê ali 15 anos numa É. profissão que ela detesta, que ela não tá feliz, que põe ela pra baixo, né? Porque é exatamente isso que você falou, Sim. ela foi me levando, mas eu fui conduzindo. De alguma Eu forma, não né? tava, deixa a vida me levar, a vida leva Sim, eu, né? de Eu alguma forma tinha você uma tinha condu... 2 passos, eu tinha né? o discernimento do que estava acontecendo. Aham. Por exemplo, se eu não trabalhasse na Riachuelo e eu tivesse só no jornalismo, teria sido isso. Eu teria me formado, A vida um teria te currículo levado. de gaveta, e aí, sabe? E aí lá na frente, talvez fosse tarde para eu Uhum. decidir o que que eu ia fazer. Porque pensa, vamos supor, eu
formada em jornalismo, sem experiência alguma na área, Sim. eu ia bater onde? Eu ia bater na Vanguarda, na Band, ia falar assim, oi, tudo bem? Eu queria trabalhar aqui com vocês. Ah, mas quantas pessoas mais? Qual seria o meu diferencial? Eu tinha um curso de Quantos inglês. diplomas ali em janeiro não surgem ali bater na porta, né? Exato. Então, Sim. assim, qual seria o meu diferencial? Uhum. Muitas coisas, eu poderia ser essa pessoa. Só que surgiu algo bom dentro Uhum. dessa maré Lembro da... toda, Exatamente. não Surgiu é? algo que você olhou e falou, é isso Eu aqui, falei, né? E aí as coisas Sim. é cada vez mais, Sim, assim. é esse o ponto. Quando eu falo assim do deixar a vida levar, chegou um momento que assim, a vida te levou. Chegou um momento que você olhou pra isso e É, falou: não, eu vou fazer alguma sim, coisa com isso aqui que a vida me trouxe, né? Não exato. ficou é, A Deus dará, ali né? em deriva, ali sem saber pra onde tá indo, né? Chegou uma hora que Sim. você tomou as rédeas da coisa e fez acontecer. Isso é muito legal. E, Paulo, um ponto que uma questão, né? Só pra gente voltar. A gente estava falando sobre o perfil da pressão, da venda, né? A pessoa que não tem o perfil. Hoje, qual que é o perfil da pessoa que trabalha com venda? O que que você olha assim? A pessoa que vai trabalhar com meta, que vai trabalhar com pressão, o que que ela precisa ter para conseguir desenvolver isso? O mais difícil. Emocional. O O mais auxílio difícil. O psiquiátrico. auxílio psiquiátrico total. Porque assim, Sim. por exemplo, você fala, Paola, eu quero trabalhar com você. Aham. Fala, Lari, tá disposta? Tô. Bora. As competências, nós que vamos te ensinar. Olha, isso aqui, a técnica. A gente vai te dar a técnica. Só que somente técnica não faz acontecer, porque não é receita de bolo, que até receita de bolo, se fizer tudo, pode ser que dê errado, Exatamente. né? Aham. Então, tem que ter muito emocional Sim. para fazer acontecer e para entender e lidar bem quando não acontecer. Perfeito. Porque Acho que é isso não tem mesmo. uma fórmula. É Aham. disposição, inteligência emocional, Sim. maturidade. É muito difícil. Uhum. Como que eu contrato alguém? Falo, olha, eu vou te entrevistar, tá Você bom, é Larissa? maduro? Você tem maturidade? Sim. Quem numa entrevista de emprego que fala assim, não, Não, ninguém fala. não, Eu ninguém amo fazer fala. entrevista. Eu amo fazer Sim. entrevista. Sabe por quê? Aham. Uma coisa que não tem nada a ver, mas eu queria colocar. Até para se alguém ouvir isso, talvez, Sim. Levar em quem sou eu, mas consideração, quero né? falar isso. O espaço é seu, Por exemplo, na escola, ninguém te ensina como é fazer uma entrevista. realmente. Olha, Larissa, hoje a gente vai Realmente. ter A a gente sai matéria. Hoje nós despreparadíssimo vamos para ter a isso. matéria de como procurar seu emprego. Sim. Não tem isso. Tem o quê? Às vezes, numa aula lá que envolva computador, você vai saber montar um currículo. Uhum. Mas o currículo é ok. Eu leio um currículo lá, E copio vou com as minhas tentar. informações. Boa. É. Ah, chama essa pessoa aqui desse currículo. A pessoa senta na minha frente, a pessoa treme. A pessoa passa Sim. mal. A pessoa não sabe o que falar. Aham. Seja você. Sim. Quando eu contrato um profissional, se não for uma vaga muito específica ali para algo que eu preciso, eu sei que o cara é uma folha em branco. E Uhum. eu vou ter a oportunidade de ajudar ele a escrever aquela história. Sim. Então, assim, a entrevista de emprego é algo que a pessoa já tem que ter esse equilíbrio emocional muito forte. Sim. Porque ela pode ser uma ótima pessoa, mas se ela não souber se Se portar desenvolver ali. um pouquinho que seja, Sim. ela perde uma oportunidade que pode ser a oportunidade da vida dela. Eu, por exemplo, quando eu fiz a entrevista da Riachuelo, eu não sabia que naquele momento era a oportunidade da minha vida. Uhum. Eu não sabia o que vestir. Se eu pegar uma foto de como eu fui na entrevista, de como a Riachuelo me demite agora, ela me demite, ela vai falar assim, Não, 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 não. contratou essa louca? Quem Sim. contratou? Mas é engraçado, eu com 16 anos, sabe aqueles processos do CIE que tinha? Aham. Eu fui chamada para uma entrevista e eu lembro que assim, ligaram e eu podia ir na mesma tarde, eu não esperei ninguém chegar em casa para me orientar Aham. E bora. e ir embora. Eu lembro que eu coloquei tipo, uma calça jeans, Uhum. mó bem bagunçadinha, uma sapatilha e uma blusinha. Eu sei que assim, não, e eu lembro que eu não passei, passou uma outra menina e eu lembro que ela tava de social na Uhum. entrevista. Era um processo do CIE para jovens estudantes. E ela entrou. E eu perguntei pra moça, eu falei, por que que eu não, eu queria um feedback, por que que eu não Uhum. passei? Porque eu tô começando a fazer meus processos, foi minha primeira entrevista da vida, Sim. né?
E eu queria saber por que que eu não passei pra eu melhorar, pra eu aprender. E ela falou, você não passou por causa da sua roupa. Isso. Eu adorei você. Adorei, Uhum. gostei de conversar com você, gostei da sua disposição. Mas você não veio com a vestimenta apropriada pra fazer uma entrevista de emprego. E eu Poxa. falei, sensacional, por que que ninguém me contou Isso, isso antes? exato, porque assim, nesse Sim, caso, foi decisivo para essa pessoa que te entrevistou. sim, foi o que ela viu primeiro, Foi, né? exato. Só que, Sim. por exemplo, no meu caso, é uma loja de Aham. moda. A Riachuelo, ela vende moda. E eu não tenho Sim. como olhar uma pessoa desempregada e querer que ela esteja na moda. E além do Aham. que, o que que é moda? Sim, o que que é moda? A O minha que que é moda, estilo, a minha né? moda não é a sua moda, porque a Aham. moda não tem padrão. A moda não tem padrão. Só que, querendo ou não, primeiro passo, um Uhum. simples falar bom dia. Alguém tem que te falar que você tem que falar bom dia quando você vê alguém de manhã? Não, é Só que tem natural, né? pessoas que não têm essa Sim. mínima instrução. Aham. Então faz tanta diferença. E eu, Sim. assim, deixando bem claro, em alguns casos a roupa vai fazer muita diferença. Uhum. Mas como fez no seu, mas Uhum. nesse ponto que eu tô querendo colocar, não é a roupa, é um Uhum. simples comportamento ali Sim. e você já consegue entender muita coisa que aquele cara que tem um pouquinho a mais que o outro Uhum. é o que vai ganhar Acaba a oportunidade, entrando, sendo que sim. pode ser que ele não seja o melhor. Sim, e é justamente isso. Ela falou: vocês duas em comportamento, em fala, foi tudo muito legal, mas você foi por É. causa da roupa. Então é justamente isso. São pontinhos, né, que você É. vai E que, perdendo. por exemplo, se você tivesse esperado alguém chegar na sua casa, Talvez a pessoa, meu pai ia falar: filha, pelo amor de pelo Deus, amor de. E no não meu, é assim. e no meu caso, a minha roupa era totalmente over. Era muita coisa. Era Ah, muito. Mas por entendi. quê? A minha mãe, ela é extremamente vaidosa, Aham, passou isso pra mim. Eu aham. achei que a entrevista era o quê? Salto, camisa, um cabelo penteado e ok. E foi assim que eu fui. Sim. Só que o meu salto tinha glitter, a minha Hoje camisa, chegou no a pátio minha lá de Pina. Não, eu cheguei assim como se fosse uma balada. Aham. Esses memes que estão rodando agora daquele batom da MAC, rosa, era Sei, aquilo, era aquilo. topete? Aham. Total. Mas assim, Sim. foi o que deu. Assim, E era o o meu que fazia sentido e era o naquele meu melhor e eu momento, me né? preparei para aquilo. Sim, Agora tem muitas pessoas que são extremamente despreparadas e eu sim, fico assim, tudo. eu fico triste, tanto que, cara, terminou a entrevista, Sim. se eu vejo que é alguém que dá pra. Fala, olha, agora eu vou te dar um toque como Paola. Aham. Não tô te dando um toque como gerente da Riachuelo. Eu acho que dá pra você fazer isso, próxima, tudo mais. Uhum. Eu gosto Como de um fazer isso feedback, né? como Sim, total nossa, você me deu uma feedback. ideia agora, sensacional, de Sério, falar sobre isso, né? De fazer um vídeo falando, de muito. preparando pessoas para entrevista de trabalho, de emprego. Larissa, Que é legal. É fundamental. fundamental E mesmo. assim, eu fico triste de não ter, porque, por exemplo, Sim. pessoa que ela é o menor aprendiz, eu amo fazer entrevista de menor aprendiz. Eu Uhum. amo, 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 amo. Sim. Primeiro, eles são muito divertidos. Aham, sim. É Jovens, né? jovens, é Aham. lindo, Sim, assim. E eles adoro jovens. são tímidos, eles não sabem nada. Mas eu olho pra eles e eu falo assim: tá Sim. show, quem sabe menos? Aham, Eu tenho isso comigo, aham. quem sabe Eu vou menos? ensinar esse que sabe menos. Cara, é isso, sabe? Aham, Agora, que no legal. caso do profissional ali, por exemplo, às vezes uma pessoa de 30 anos que ainda não entendeu Não como funciona, despertou pro tudo bem. processo, Pô, né? Paola, 30 anos a pessoa ainda não foi buscar, ok, mas vai saber a realidade dela. É, sim. As pessoas Então, vivem realidades diferentes, eu né? tenho um voto que isso Uhum. seja ensinado no terceiro ano do ensino médio. Justo, justo, Tem que justo. ser colocado em alguma parte lá do social, tem Sim, que ser colocado isso. mesmo. E pra gente entrar em ritmo de encerrar, né? Eu quero saber, você falou que talvez faria outra coisa. Lá atrás, você acha que faltou para você fazer uma orientação vocacional e profissional, para você fazer uma escolha consciente de todas as suas características, uma escolha consciente da sua personalidade, dos seus sonhos, objetivos, metas, para você buscar alguma coisa compatível? Porque por alegria da vida, você foi direcionada a isso, Uhum. despertou e correu atrás. Mas pode ser que isso não tivesse acontecido e você nunca saberia o que é a Riachuelo. Sim. E aí você estaria no jornalismo, talvez frustrada, as coisas não caminhariam como você espera. Então, considerando esse outro cenário, Uhum. você
acha que uma orientação vocacional e profissional ali aos 17 anos, quando a pessoa está saindo do ensino médio, pensando no futuro, com muita pouca bagagem sobre a vida e sobre os porquês de escolher uma profissão, você faria? Super, super. Porque é exatamente o que você falou. Aconteceu que eu fui tocada para esse lado. Mas se eu tivesse feito um teste, um curso, enfim, algo do tipo, eu poderia já saber os meus pontos fortes e ter direcionado. Porque hoje eu sei, mas eu descobri na raça, Sim, né? a questão da liderança, que é muito forte em você, Uhum. né? E acho que as pessoas dentro da Riachuelo foram percebendo também as coisas, foi abrindo Sim, portas para você sem realizar dúvida, sem o seu dúvida. trabalho hoje Então eu lá. sou muito, muito a favor disso. Sim. Muito, eu faria, com certeza. Porque naquele momento eu era alguém em construção. Hoje eu ainda sou, mas hoje eu tenho bagagem. Naquele momento eu não tinha. Hum. Então eu poderia ter economizado dinheiro, tempo, energia, Sim. tudo. Então eu acho Uma que é faculdade de fundamental. jornalismo não é barato, né? Não é Exato, uma não é. E coisa. fazia em outra cidade ainda. Poderia ter feito Sim. de repente na minha própria cidade, Um outro dependendo do curso, curso. né? Então eu faria, sem dúvida, sem Uhum. dúvida. Hoje em dia, eu faço mais teste de perfil. É. Mas eu tenho vontade de traçar para ver se é realmente isso que dá. Eu já fiz algumas vezes, sempre joga para algo de liderança. É muito E onde você natural. tá? É Sim. muito natural para mim isso É. desde de criança. É um traço Sim. muito forte e Em muito escola, às vezes grupo de é amigos, né? Já é uma coisa muito que é perceptível. latente. Tanto que às Uhum. vezes em casa, a minha família fala: olha aqui você não é gerente, não. Aqui você não é Se supervisora, não. coloque no seu Aqui você não é lugar. líder, não. Porque para Sim, mim é muito fácil sim. conduzir a Administrar, situação. comandar, Exato. né? Tanto que acredito que seja por isso que eu me encontrei. Sim, Porque tá confortável. Estou na minha sim, zona de conforto. Impossível ficar na zona de conforto trabalhando em Riachuelo. Trabalhando com metas, com sim, pessoas, é impossível. sim. Mas Mas estou tá em algo realizado. que eu me encaixei. E se Uhum, fosse para eu trocar de área ou fazer um novo curso, eu já pensei muito sobre isso, muito, porque depois que eu terminei a faculdade, eu fiz uhum, um MBA. Só que eu ainda estava com esse quê de jornalismo, então eu fiz uma comunicação empresarial, eu fiz algo que era uhum. comunicação e a ver com Sim, empresa. relacionava os dois. Já tava o processo de Eu transição ali ainda bem já tava ali com evidente, uma né? coisinha. Gosto disso, mas Por ainda que tô não? nisso. O diploma, mais uma vez, que se encaixe, né? Eu Sim, tava nessa aham. vibe ainda. Hoje, o que fala muito forte comigo é a psicologia. A área da psicologia fala É, muito, muito que forte. legal. Vamos conversar então Não, sobre total, isso. total. Que E eu legal. tenho também muito a clareza de que Sim. eu não poderia ser uma psicóloga de consultório para Uhum. ajudar no seu problema. A Você queria minha, algo mais expansivo. a minha área não poderia ser. Eu já tenho isso muito claro, Sim. porque não dá para a psicóloga, eu sou leiga no assunto, mas assim, não dá para você não dá para você escolher qual caso você vai lidar. Não, de fato. O que a gente pode fazer é, chegou um paciente, você ouviu aquela queixa, você percebe, não, isso aqui não é pra mim, você pode encaminhar. Você pode Uhum. entender tanto questões, às vezes, por exemplo, uma psicóloga que tá passando por um processo de divórcio e chega um Uhum. processo de divórcio para ela, às vezes ela não quer lidar com aquilo Sim. machuca. Então ela, olha, o seu caso eu não vou atender, eu vou encaminhar para uma outra pessoa. Mas Uhum. justamente tem casos que chegam ali que É. você, não, tem que abraçar a causa, E né? Não eu, tem e eu jeito. já vejo que eu não ia querer lidar com nada triste. Então Sim. não faz o Ah, mínimo não. sentido, Não, né? não Então faz. eu tenho isso muito claro, que eu não Sim, teria essa maturidade para lidar com essa carga. sim. Mas eu tenho muito o desejo de conseguir entender, ter mais. A minha intenção na psicologia seria o quê? Ter mais técnicas Aham. para lidar com Pessoas. pessoas. Aonde você já está, né? Que Exato. legal. Então, esse é o meu Sim. pensamento que hoje, Só se para fosse para eu. aperfeiçoar aquilo que você já atua, já faz, Exatamente. E né? fazer Que com mais bacana. qualidade, Sim. com mais A parte de recursos propriedade. humanos também proporciona bastante isso, né? Exato, porque
É lógico que ao longo eu tenho 9 anos de Riachuelo, 9 anos de empresa, né? Mas eu sempre lidei muito forte com pessoas, porque eu sempre estive em grupos. E eu trago isso muito do esporte. O esporte somou muito pra mim. Sim. Muito, 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 muito. Mas eu gostaria de poder... Eu sinto que eu contribuo, mas eu gostaria de contribuir mais e com mais qualidade. Entender o porquê das coisas. Exato. Então, até para o meu próprio autoconhecimento, que eu acredito que eu me conheço bem. Mas eu tenho uma frase que é muito assim: a hora que você achar que você é perfeito, você sabe tudo, morre. Tá? Eu tenho isso muito. Morre porque eu trago esse pensamento. Não tem pra que continuar aqui. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Então, eu trago esse pensamento muito forte pra minha equipe quase todo dia, ou toda semana, no mínimo. Galera, a gente vai tentar fazer diferente. Nós vamos tentar por outro caminho. Nananana, porque se a gente já soubesse tudo, cara, morre. Sim. Não faz sentido. Né? A vida é um constante aprendizado. Sim. Se eu achar que eu sei tudo, vamos dar espaço para outra pessoa. Pra outra pessoa vir aqui aprender, vem outro. Né? Ai, eu sou perfeita, me leva. Né? Justo. Então, eu tenho muita vontade de continuar... aprendendo em processo, mas dentro dessa área que você já desenvolve, de pessoas, porque eu vejo que se de repente fosse para eu trabalhar com outra coisa, que não fosse na Riachuelo, não fosse no varejo, né? Porque hoje eu sou uma gestora do quê? De pessoas, de processos e de resultado. Acho um pouco difícil fazer algo tão sobrenatural que fuja disso, né? Algum pilar desses 3 com certeza terá. Então... eu vejo que isso seria algo que me daria mais ainda segurança. E realização. Na sabe? As pessoas estão... todo mundo está precisando, né? As coisas estão muito... a gente está em 2022. 2023 já. Né? Quantos anos o mundo tem de existência? E cada vez mais surge coisas que você fala assim, cara, o que está acontecendo? Profissões novas, áreas novas de atuação, doenças novas. Principalmente doenças. Então, emocionais, físicas. É muita coisa, muita coisa. Então, acho que quanto mais atributos conhecimento, mais você pode agregar, né? Com certeza. Que legal te entrevistar, que legal conversar, esse bate-papo, né? Conhecer um pouquinho da sua área, da sua história. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Eu fico feliz de saber que, mesmo você escolhendo o jornalismo ali no começo, as coisas caminharam e hoje você é tão realizada com a atuação, realizada como pessoa, realizada financeiramente com o seu trabalho na Riachuelo, né? Como uma loja que às vezes as pessoas colocam ali um preconceito do que é, né? Então, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, por poder trazer com orgulho isso que eu faço, essa minha história, que eu realmente tenho muito orgulho da trajetória, e que é uma trajetória minha, mas não é exclusiva, porque eu tenho diversos outros colegas que passaram e que passam por isso. E que estão planejando passar também, né? E eu falei, e falando em carreira, né, eu tenho a oportunidade de um novo passo, é o que eu venho trabalhando, me dedicando para conseguir. E se eu puder deixar algo, que as pessoas aproveitem as oportunidades que apareçam e saibam identificar, porque é difícil, a gente tem que estar aberto para as coisas, porque quem me conhece, como você me conheceu há anos atrás... Nossa, 13 anos atrás. Sabe o quão forte era o desejo que eu tinha, e não é fácil. Né? Mas se a gente abrir aí um leque de possibilidades e ter maturidade... vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. Você puxa outras pessoas no caminho. E descobre coisas sobre você que você nem imaginava que poderia ter, que poderia desenvolver com alegria, né? Isso mesmo. Obrigada. Perfeito. Imagina, obrigada a você. E, gente, muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Deixa nos comentários outra profissão que vocês gostariam de ouvir. O que vocês acharam da entrevista, o que vocês gostaram. E é isso aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.